Boa noite, Deus os abençoe. O propósito desse vídeo é ajudar a irmãos a não se enganar com espíritos de difamação que está sendo propagado por meio de pessoas que usam a Bíblia. Principalmente irmãos que alegam dizer que creem na mensagem do profeta William Branham. Estão usando a Bíblia e sua mensagem para atacar irmãos, para difamar irmãos, chamando-os de hereges, chamando-os de filhos do diabo, chamando de desalmados. E isso em rede social. E isso tudo em nome de uma Bíblia e em nome da mensagem de William Branham. Mas aqui eu queria mostrar a vocês que jamais William Branham tinha esse espírito. Jamais ele pregou suas mensagens baseadas nesses espíritos, atacando pessoas, indivíduos. Veja aqui, quero relatar algumas passagens de suas mensagens, começando com a mensagem O Super Sinal de 1959. Ele diz: mas estamos agradecidos por cada um de vocês. Estou bastante agradecido a Deus por cada membro do corpo de Cristo, em todas as partes e em todas as diferentes fases da fé. Não importa o quanto eles possam discordar comigo, eu permaneço agradecido que alguém, mesmo se eu pensasse que ele estivesse um pouquinho errado nas escrituras, mas mesmo assim tentando sinceramente defender o que eles creem, estou certamente desejoso suportar aqueles irmãos e eles me suportarem em meus erros e coisas assim, porque não há nenhum de nós perfeitos. Na mensagem Os Dons de Deus sempre encontram seus lugares, de 1963, ele diz assim: mesmo se discordarmos com uma pessoa, se não podemos ainda fazer isso de modo fraternal, então, veja, preste atenção nessa parte, o que é que ele diz. Veja que se você realmente tem discernimento de espírito, veja se essas pessoas realmente elas estão pregando nesse espírito. Veja, se Cristo está no seu coração ou no meu coração, então não importa o quanto você discorde com um homem, ainda assim você terá amor e respeito por ele. Aí você vê, uma pessoa chega e diz assim, do irmão, chama ele de herege, filho do diabo e desalmado. Aí eu pergunto, se Cristo está no seu coração, você vai amar e respeitá-lo. E isso não é respeito, não. E muitas vezes discordo de muitos homens, ele dizendo, mas ainda assim, eu jamais vi uma vez que eu tenha discordado, que jamais alguma vez pensado que nunca mais poderia abraçar e chamar aquele irmão de irmão e tratar de ajudá-lo da melhor maneira possível. Tem um homem que acompanhava o ministério de uma branca chamado Linvey. E veja só o que o profeta diz aqui na mensagem Unidade, pregada em 62. O irmão Linvey, se você segurar nisso, aqui está. Essa é a única questão com a qual discordamos. Ele crê que a igreja passará pela tribulação. Eu não vejo isto. Eu não creio nisto. Depois de 1 ano e 5 meses, esse irmão que foi pregado essa mensagem de unidade, o irmão Brana agradece a Deus por Linvey ter pregado em sua igreja um homem que o irmão Brana discordava dele. Mesmo assim, estava pregando em sua igreja. Veja como o profeta tratou esse irmão na sua igreja. Na mensagem Humility, de 63, eu mesmo tenho a oportunidade de ouvi-lo. O irmão Linvey tem falado muitas vezes antes de mim, nas reuniões e assim por diante. Ele dirigiu as reuniões por um longo tempo e um bom irmão. É um bom irmão. Fez um trabalho excelente. Estou seguro que esta audiência está sempre feliz em ouvir irmão Linvey quando ele fala. O Senhor abençoe o irmão Veile. Profeta diferente de hoje dessas pessoas, viu? Pergunta e resposta número 15, 62. Veja o que o profeta diz aqui. Então recebemos uma carta internacional. Caro irmão Brana. Então isso foi para todas as partes e eles simplesmente não compreenderam isso. E nós lhe enviamos as fitas e os deixamos que ouvissem para verem que eu. Disseram que eu condenei um homem. Eu não fiz isso. Eu nunca condenei nenhum irmão. Aí você hoje condena o irmão chamando ele de herege. Às vezes eu posso discordar com ele, mas ele está em terreno amigável. Amigável, não é de guerra e disputa, não. Pergunta e resposta número 2. Agora aqui também poderia trazer isso à luz. Veja, meu irmão, eu não creio que meu irmão esteja aqui esta noite. Porém, alguém criticou de alguns que deixaram o tabernáculo e foi ao
ao do irmão Júnior Jackson, por igreja, disse: se foram para aquele meio daquelas aves mortas, não lhe dá vergonha fazer um comentário desse? Veja qual o que o irmão Branham disse. Teve irmãos que saíram do tabernáculo Branham e foram congregar com esse irmão Júnior Jackson. E veja o que o irmão Branham disse. Não lhe dá vergonha de fazer um comentário desse? Que comentário? Chamado de aves mortas. E hoje, se um membro sai de uma igreja para outra, ficam chamando de bode, ficam chamando de herege. Veja só a diferença dessas pessoas que dizem que tem a mensagem para o verdadeiro, a verdade do propósito do mensageiro. Veja só. Seja quem for, se é meu filho aqui em Cristo, eu estou envergonhado de ti, porque te chamado de aves mortas. Não faça uma coisa como essa. Júnior Jackson é meu irmão. Ele não disse, é um herege. E Don Hood é meu irmão. São dois irmãos que tinham pensamentos diferentes do irmão Branham. Mas olha como o irmão Branham dizia. São meus irmãos. Nunca induziu o povo a blasfemar, a chamá-lo de herege. Cuidado, porque você pode estar enxertando um espírito negativo nas pessoas para que as pessoas recebam um espírito totalmente contrário ao de Deus. Temos que respeitar cada pessoa, cada indivíduo, independente do que ele crê. Mesmo que você não crê, mas você tem que respeitá-lo. Você tem que tentar ajudar ele a conhecer a verdade se você acha que ele está errado. Mas nunca tratar como inimigo. Isso é feio e isso não é de Deus. Agora, o irmão Júnior Jack tinha direito a não estar de acordo com isso. Ele deseja a sua igreja. Toda a gente deseja falar a língua e coisas na audiência. Esses são os problemas do irmão Júnior Jackson. Isso aí, isso é da parte dele. Mas Júnior Jackson crê nessa mensagem como qualquer do resto de nós crê. Ele é um de nós, é profeta. E não é uma ave morta por ali. Júnior Jackson é um homem de Deus a quem amo com todo o meu coração. E não está aqui nesta noite. Assim sendo, posso divulgar a verdade na forma que desejo. Esse é um verdadeiro homem de Deus. Esse é. Veja nessa mensagem, eu restaurarei aqui o que o profeta diz aqui. Quando chegamos a um lugar onde você tem uma diferença com o irmão, porque eu sei que um homem que eu poderia olhar para ele, olho nos olhos, enquanto olhando nas escrituras, mais do que qualquer um no mundo, é o irmão Moura, assentado aqui. Porém, muitas vezes estamos 1 milhão de milhas separados, mas isso tem tocado nosso companheirismo? Não, Senhor. Esse 1 milhão de milhas separadas em questão de conhecimento doutrinário, viu? Doutrinário. Ouvindo a ele, com uma pequena esposa bem ali, atendendo muitas chamadas telefônicas ao ponto de ter um colapso nervoso. Me telefonou a noite passada chorando ao telefone. Ele me ama o suficiente. Não importa ele dar um centavo de dinheiro, não, Senhor, mas ele voa em um velho avião Lockheed e tudo mais, para cada pouco conseguir estar bem aqui comigo. Eu não creio que haja uma noite tão escura ou uma chuva que caia tão torrencível que eu não possa subir e me arrastar através das matas para chegar até ele. Isso é um amor. E ainda que nós não concordamos nas escrituras, longe, centenas de milhões sobre o milênio, segurança eterna, assim por diante, mas isso não importa. Eu ainda estou, ele é, mesmo em nossas diferenças, eu sou um pastor eleito associado com ele. Veja, associado com ele. Estou feliz que a largata, todavia, não tenha tocado o irmão Moore. A largata significa separar o irmão ou tirar o amor fraternal entre os irmãos. Aí, hoje, os ministros, líderes estão fazendo isso, pregando para o povo, para separar de irmãos só por questões banais, que não interferem no genuíno ensinamento bíblico. Totalmente diferente do profeta. Era assim que nosso profeta tratava dessas questões. Seria bom que todos seguissem o exemplo do mensageiro. Somos irmãos, creio que ninguém está pensando em prejudicar o outro, isso aí eu tenho certeza. Agora aqui eu quero ler aqui porque nós somos uma denominação de 1958. Charles, como eles falam sobre o irmão Allen, aqui é tremendo, sobre o fogo que eles, o sangue nas mãos. E eu disse, jamais desconsiderei Allen. E eu disse,
Se eu pudesse pregar como o irmão Allen, nem mesmo um culto de cura teria. Isso aqui é respeito. Agora, quando a discordar sobre o sangue como sendo a evidência do Espírito Santo em suas mãos, eu discordo disso. Porém, quanto à fraternidade, ele é meu irmão. Se fosse um certo pregador de hoje, quando pregasse essa parte aqui dizendo, irmão Allen disse que a evidência do Espírito Santo é o sangue derramado. Sangue derramado sobre a face, sobre as mãos. Aí chama ele de quê? De herege. Mas aqui ele diz o quê? Quanto à fraternidade, ele é meu irmão. Eu me mantenho ombro a ombro com ele na batalha, isso está correto. Se ele estiver errado, tentarei ajudá-lo. E se ele não estiver errado e eu estiver errado, quero que ele me ajude. Esta é a maneira pela qual nós conseguiremos, que nós caminharemos. Agora observe aqui. Para encerrar, eu quero falar aqui sobre a mensagem Respeito, 1961. Veja o que o irmão Branda diz aqui sobre o irmão Allen novamente. Irmão Branda, o irmão Allen há pouco esteve na cidade e nos disse que a evidência inicial do Espírito Santo era sangue nas mãos e sangue na face, e o óleo correndo da salmão. Aquilo era a evidência inicial. E eu disse, eu discordo com o irmão Allen sobre aquilo ser a evidência inicial do Espírito Santo, porque não houve nenhum lugar na Bíblia onde eles alguma vez sangraram nas mãos e óleo saindo de sua face nas mãos, para provar que eles tinham o Espírito Santo. E eu disse, o Espírito Santo foi o poder de Deus em suas vidas. E Jesus disse, estes sinais seguirão os que creem. Está vendo? Em meu nome expulsaram demônios e assim por diante. Porém eu disse, aqui há uma coisa que eu diria a respeito do irmão Allen. Ele é um grande homem de Deus. Se fosse esse pregador de hoje, dizia o quê? Ele é um herege, um desalmado. É assim que esse espírito está infiltrado dentro das igrejas. E as pessoas estão recebendo um espírito de juízo, ou seja, julga as pessoas, condena as pessoas, critica as pessoas e se autodenomina como certos e os outros perdidos. Esse espírito está entrando nas pessoas através de ensinamentos tendenciosos. Tenham cuidado com isso. Veja aqui, vamos continuar aqui. Veja o que diz aqui o restante dessa mensagem, respeito. Aqui está uma coisa que eu diria a respeito do irmão Allen. Ele é um grande homem de Deus. E se eu pudesse pregar tão bem quanto o irmão Allen pode, eu nunca teria um culto de cura. Eu somente pregaria o evangelho. Então veja aqui, meus irmãos, como é que o profeta tratava essas pessoas. Que ele discordava a muitos pontos doutrinários. Então veja que o profeta nunca usava a palavra de juízo, chamando de hereges, heréticos, pregadores mercenários, pregadores, falsos pregadores, espírito do diabo, esculhambado. Ele não tratava as pessoas dessa forma. Aí hoje pessoas que dizem que creem nessa mensagem fazem essas coisas. É lamentável viver no meio dessa confusão. E Deus abençoe aquele que vai acordar e se levantar do meio desse engano. Um engano que se usa a mensagem, um engano que usa a Bíblia para denegrir a imagem das pessoas e plantar nas pessoas uma indiferença contra aqueles irmãos, pelos quais aquele determinado pregador está pregando. E isso está acontecendo em nosso meio, é lamentável. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém.